Se você está acostumado com bot no Discord, deve ter notado aqueles comandos que usam barra. Esses comandos são chamados de slash commas e o Discord.py oferece uma estrutura muito simples para criar comandos assim. Vamos aprender nesse vídeo a como criar e gerenciar esses comandos. Então, para começar, aqui no nosso arquivo de bot já está muito cheio. Mais tarde a gente faz um vídeo sobre como organizar em arquivos diferentes, que vai ser sobre as cogs. Mas enfim, vamos nos concentrar nos slash commas. Para criar um slash comma, a gente vai usar a seguinte estrutura: @bot.tree.command. Dessa mesma forma, command com dois M's, tá? E vamos abrir e fechar parênteses. Aqui embaixo a gente vai criar uma função, async def, e o nome do comando. Vamos criar um comando de saudação, que nem aquele comando que a gente fez antes. Saudação. Uma das maiores diferenças entre os comandos normais e o comando de slash é que nos slash commas a gente usa, ao invés do ctx, né, que era o contexto, a gente vai usar o interact, que é a interação. Já falo mais sobre o que é isso exatamente, mas vamos nos concentrar aqui. E esse interact é do tipo discord.interaction. É interessante de tal tipo que ele consegue ter uma visualização melhor do que ele pode fazer pela gente. Vou colocar uns dois pontinhos aqui, um descer. E para responder o usuário, presta atenção, ele faz o seguinte: usar o await interact.response.sendMessage. E dentro do sendMessage vai passar o conteúdo da mensagem. Então vamos colocar, por exemplo, olá e o nome do cara. Para pegar o nome do cara aqui, vou usar o interact.user.name. Se eu abrir o nosso Discord, colocar a barra, não vai aparecer nada. Está esse bot aqui que é um que está na minha conta, mas não apareceu o nosso comando. Se eu dar um Ctrl R, ou seja, para atualizar o Discord e apertar a barra de novo, também não aparece nada. Isso porque para os comandos funcionarem, eles precisam ser sincronizados, porque na hora de a gente criar o comando, a gente não envia para a API do Discord. Então, para sincronizar um comando é muito simples também. Eu venho aqui no nosso onReady e vou usar o seguinte comando: await bot.tree.sync. Sync com Y, tá? Abre e fecha parênteses. Bota um asterisco. Abre e fecha parênteses. Vamos rodar agora. Agora, se eu voltar no Discord, provavelmente não vai aparecer porque a gente precisa atualizar, né? Então, eu vou dar aqui o Ctrl R para atualizar o Discord. Agora, se der um barra, agora aparece aqui o nosso SquareBot. Se eu clicar, aparece o nosso comando de saudação. Vou clicar nele, vou dar um Enter e ele responde: olá, Lancode. Olha que fácil, cara. Vamos falar sobre esse interact. Cadê o interact? Já perdi. Aqui, interact. O interact, como eu falei, ele é bem semelhante ao context, só que ele funciona de um jeito diferente. O interact representa uma interação. Uma interação que pode ser com um botão, com um select menu, que a gente vai ver depois, e com os slash commands. Só que esse interact tem umas coisas peculiares. Por exemplo, esse interact ele precisa obrigatoriamente ter uma resposta. Já os comandos que eles faziam não precisavam. Ele poderia chamar o comando e o comando podia não responder nada. Mas aqui não. O interact ele obrigatoriamente precisa de uma resposta. Tanto que se eu fechar o bot, eu fechei o terminal e tentar executar o comando agora, ó, ele vai ficar enviando o comando por uns 3 segundos e ele fala: o aplicativo não respondeu. Ele precisa obrigatoriamente de uma resposta, senão ele dá esse erro aqui. E a resposta é dada através desse response. Se você quiser dar uma segunda resposta, você pode fazer o seguinte: ele consegue fazer uma continuação dessa primeira resposta usando o await interact.followup.send. E aqui vai passar comando concluído. Vamos testar. Lembrando que você só precisa atualizar o Discord, né, com Ctrl R, só quando você for sincronizar. Quando sincronizar, não precisa mais. Então, barra, saudação, enter, olá, Lancode, comando concluído. Mas se eu tentasse responder do mesmo jeito, ou seja, usando o response.sendMessage, ou seja, o mesmo comando de cima, e se eu chamasse aqui, ele responde olá, Lancode, e não responde o comando concluído. Se eu voltar no VS Code, a gente vê o erro enorme que ele traz pra gente aqui. E aqui ele tá falando basicamente que a saudação, né, que é o comando que a gente usou, já foi respondida. Ele não consegue responder de novo, só se a gente usasse o follow-up, que é desse jeitinho aqui. E o interact segue a mesma lógica do context. A partir do interact, o interact ponto, ele tem vários outros objetos que ajudam a gente no que a gente quer fazer. Então, se a gente quer pegar o usuário que chamou o comando, a gente vai usar esse user aqui. Se a gente quer pegar o canal em que o comando foi usado, a gente usa esse channel. E são vários e vários objetos e métodos para a gente usar aqui, cara. Não vou falar cada um, claro, porque é muita coisa, mas é interessante dar uma explorada aí depois. Agora vamos fazer um outro comando, tem uma coisa interessante que a gente pode ver também. @bot.tree.command async def somar. Vamos criar um comando de somar em versão slash command. Passar o interact, que é do tipo discord.interaction, colocar uma vírgula e agora eu vou colocar os dois argumentos. Os argumentos que são o primeiro e o segundo número. Então vou colocar A, então vou colocar N1, N2, seja o número 1 e o número 2. Vou colocar dois pontinhos e vamos responder o seguinte. Vou criar a variável resultado, que vai receber N1 mais N2. E vamos responder o seguinte: await interact.response.sendMessage. O resultado é... E vamos passar resultado. Antes da gente executar, uma coisa que a gente tem que fazer aqui é... Quando a gente vai passar argumentos, a gente precisa falar para ele qual é o tipo do argumento
argumento, ou seja, que tipo de valor ele vai representar. No caso, como a gente quer somar números, a gente vai colocar depois do N1, 2 pontinhos, e NT. No Python, INT, que é o int, é um tipo numérico. O N2 a mesma coisa, 2 pontinhos, int. Tipo numérico para somar números. Se você quiser pegar um argumento que seja texto, você usa o str, que é string. String no Python, que é texto. Mas nós queremos número, então vou deixar como int. Dito isso, agora vamos executar. Se eu voltar no Discord, o comando não vai estar aqui. Precisamos atualizar usando o Ctrl R. E agora com a barra, nosso comando de somar vai aparecer. Se eu vir aqui somar. Cliquei e aparece aqui as caixinhas de entrada, ó, o N1 e o N2. Aqui eu vou colocar 5 e aqui eu vou colocar 5 também. Se eu tentar colocar outra coisa, vamos dar um Enter. E o resultado é 10. Muito simples também. Se você quiser personalizar mais o seu comando, a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui no @bot.tree.command você pode usar dois argumentos, que é o name, que você pode digitar o nome do comando, porque por padrão o Discord ele pega o nome da função. Então se a gente declarar uma função chamada somar, o nome do comando vai ser somar. Mas se você quiser personalizar esse nome, se você quiser colocar outro nome, sei lá, calculadora underline somar, você pode também. Outra coisa que você pode fazer é criar uma descrição para o comando para explicar o que ele faz. Então depois desse name colocar uma vírgula, description, soma dois números. Vamos testar. Se eu colocar barra em somar, pode ver que não tem nada. Eu vou clicar e vou tentar executar o comando. Eu vou executar. Ele responde com integração desconhecida, porque a gente alterou a estrutura do comando. Então ele meio que está desatualizado. Então vamos atualizar o Discord novamente. Ctrl R. Agora sem dar a barra, vindo no nosso SquareBot. Tá aqui o nosso comando bem documentado. Ó, a descriçãozinha aqui embaixo. Soma dois números. Se a gente clicar, tá aqui os dois argumentos. Então tu quer calcular. Calculador underline somar. Não sei se ele cortou, foi eu que esqueci de terminar. Eu esqueci de terminar. Calculadora somar. Beleza. 5 de novo. Enter. O resultado é 10. Outra coisa que pode fazer também é fazer o seguinte. Fazer a importação aqui from Discord import app commands, dessa forma. E eu vou, deixa eu fechar esse terminal, no nosso somar, embaixo do bot.tree.command, usar o app commands, que a gente importou agorinha, .describe. Esse describe a gente pode usar para descrever os argumentos. Então, por exemplo, se eu quero explicar para o usuário o que é esse N1 e esse N2, na hora dele usar o comando, eu vou passar aqui dentro N1 igual, e dentro de aspas, ou seja, uma string, eu vou explicar o que é esse N1, o primeiro número a ser somado, com a vírgula, N2, o segundo número a ser somado. Vamos rodar. Atualizar. Vamos ver como tá agora. Coloca nossa calculadora somar. Então aqui, ó, do lado do N1, ó, o primeiro número a ser somado, você vem no N2, o segundo número a ser somado. Então, muito simples. E, cara, é basicamente isso. Existem outros conceitos que a gente pode se aprofundar em Slash Commands, mas é melhor deixar isso para uma futura parte 2, caso vocês gostem desse vídeo. Então, deixa o like, comenta outros tópicos que você quer ver e tamo junto.